Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, acreano nascido no 2º Distrito de Rio Branco, foi o primeiro juiz federal concursado do Acre. O primeiro juiz federal concursado, minha gente. Tem doutorado pela PUC de São Paulo. Além do Acre, atuou também em Rondônia, em Roraima, no Amazonas e em Brasília como juiz federal, quando atuou no processo do esquema Collor-PC Farias. Pedro Paulo Castelo Branco Coelho vivenciou todo aquele período dos caras pintadas, das manifestações fora Collor, da juventude nas ruas no Brasil inteiro. E olha só que interessante estar aqui para novamente a gente conversar sobre sua vivência, sua análise dessas manifestações no Brasil inteiro, do movimento Passe Livre, principalmente em São Paulo. Já inclusive derrubou o preço da tarifa lá em São Paulo para R$ 3,00. O prefeito Haddad voltou atrás. Inclusive temos as imagens que nós vamos mostrar para vocês. Dr. Pedro Paulo é mestre de Direito Penal e Direito Processual da Universidade de Brasília, membro da OAB do Distrito Federal e um dos mais renomados advogados na área de Direito Penal na capital federal. Dr. Pedro Paulo Castelo Branco, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você. Que interessante, doutor Pedro Paulo, o senhor que viveu aquele período do Fora Collor, o senhor foi o juiz do processo do esquema Collor-PC Farias. O senhor viu toda aquela mobilização contra a corrupção, contra os desmandos no governo Collor. E hoje o senhor vê uma manifestação que começa com esse movimento do Passe Livre em São Paulo, pela redução da tarifa, e ganha as ruas com a juventude mobilizada pelas redes sociais contra a corrupção nas esferas do poder, em todas as esferas do poder no Brasil. Quais são as semelhanças e as diferenças daquele período, daquele movimento, para o movimento de hoje? Essa situação de dizer que foi em razão do aumento do passe, do passe livre e do aumento de preço do ônibus em São Paulo e Rio de Janeiro, isso foi a fagulha. Foi uma fagulha. O estopim. Foi o estopim, porque o que o povo está querendo mostrar a todos nós, a juventude principalmente, porque há que se dizer o seguinte, que não há partidos políticos responsáveis por essa manifestação que nasce do povo e vai sair do povo, sair da juventude. Eles deixam bem claro, os partidos políticos, as bandeiras são afastadas, são inclusive expulsas. Eles quebram as bandeiras e informam aos dirigentes partidários que eles não devem portar instrumentos de partidos políticos nas manifestações. Exatamente. Então, na época de 1991, 92 e 93, no governo Collor, que ocasionou o impeachment do Collor, não havia uma espécie de titulação, de tipificação penal específica sobre o que se estava fazendo no Brasil, o que estava ocorrendo, os procedimentos políticos naquela época. Havia uma manifestação de tirar o presidente da República, de destroná-lo da presidência, em razão da insatisfação pelos desmandos, pela falta de gerência pública no país e também pela corrupção que estava graçando no país. Porque a corrupção no país ela é sazonal. Ela vai e volta, e você pode observar que geralmente se passa, essa manifestação é espontânea do povo e vai crescendo, até ninguém sabe a que ponto chegar. Parece, eu quando vejo essa situação de hoje, mais com a Revolução Francesa, em que o povo com fome, o povo com problema de corrupção no país, de desmandos, o povo então resolveu provocar uma revolução que todos nós sabemos que culminou com a igualdade de direitos, de liberdade, fraternidade. Acabou influenciando diversos outros países. Influenciou todo o universo, não só alguns países, todos os países do mundo. Hoje nós temos a Revolução Francesa como um marco importante
para a democracia. Em toda a Europa e nas Américas. E nas Américas. De modo que hoje, o que está acontecendo, que ainda se discutiu há 2, 3 dias lá em Brasília, e eu estava presente numa determinada rádio e na televisão, é com relação, primeiro, o povo está insatisfeito com a falta de gerência pública, está insatisfeito com o serviço de saúde pública, está insatisfeito com a educação, está insatisfeito com os desmandos, está insatisfeito não só com o executivo, mas com a classe política, o legislativo e, em alguns casos, até com o judiciário. Com o judiciário. Porque o que está se vendo hoje é uma insatisfação generalizada, espontânea, e o povo, quando começa a falar a voz da rua, a gente não sabe quais são os efeitos que isso pode significar no amanhã. Doutor Pedro Paulo, na época, Collor sofreu impeachment, muito mais também pela sua incapacidade de fazer alianças políticas. Isso. Collor ficou extremamente isolado pela sua própria arrogância. E nós vemos hoje no governo Dilma uma capacidade muito maior de estabelecer alianças. Por isso que se fala num governo de coalizão, onde o PMDB, que é a maior força nas 2 casas parlamentares, é absolutamente entranhado no governo. Podemos dizer que, neste caso, o governo Dilma, que tem combatido a corrupção, a presidente Dilma, em que pese os escândalos do governo Lula, com o mensalão e tudo, Dilma demitiu os ministros envolvidos em corrupção. Onde Lula falhou, a Dilma tem tentado melhorar. O senhor também faz essa leitura? Eu faço essa leitura e ainda vejo com um outro agravante. Eu estava assistindo futebol, a partida de futebol, sábado. Quando Dilma foi vaiada. Entre o Brasil e o Japão, quando a presidente Dilma foi citando o nome dela, e ela foi vaiada por todas as torcidas que estavam presentes ao estádio. Você estava dentro do estádio? Eu estava no estádio. Olha só. Eu estava na parte superior, nas arquibancadas, eu, minha filha e meu genro estávamos assistindo o jogo. E foi geral a vaia? Foi generalizado. Não teve dizendo, fulano não vaiou, ciclano deixou de vaiar. Todo o estádio vaiou. O que me passou pela cabeça naquele momento? O povo não quer mais, o povo está procurando líderes que não estejam vinculados a determinadas agremiações partidárias ou líderes que estejam isentos de qualquer pecha, de qualquer responsabilidade, seja de ordem administrativa, seja de ordem com pessoas que não possuem ficha limpa, que não tenham antecedentes, ou que tenham antecedentes. O povo não quer saber disso mais. O povo quer hoje uma democracia com igualdade, com respeito e com liberdade, mas principalmente, que tenham todos a responsabilidade pela coisa pública. Não a pessoa, por exemplo, assume um cargo no governo, não tem condições de possuir determinado patrimônio e, de repente, com 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos depois, a pessoa está com o patrimônio dele sem nenhuma justificativa, sem nenhuma fundamentação legal de trabalho. O senhor conhece muito bem o Supremo. Na semana passada, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes disse sobre a lei que tenta barrar a criação de novos partidos e que está em debate no Congresso, uma lei apoiada por Dilma e pelo PT. Gilmar Mendes chegou a dizer o seguinte, que esta é uma lei anti-Marina Silva. O senhor assistiu a esse pronunciamento? Assisti e vou Isso dizer... é a causa também dessas vaias a Dilma, já que Marina em Brasília é muito respeitada e teve a sua maior votação no Brasil? Eu não diria que fosse a causa disso. Mas somou. Mas ajudou a somar. É um somatório de insatisfação do povo. Quem tiver a liberdade, a democracia, se baseia no governo de liberdade, de igualdade, de direitos e obrigações. Ora, se uma pessoa quer ser política, quer ter uma agremiação política, político-partidária, a lei é claríssima em dizer que qualquer um pode estabelecer um procedimento
de fazer uma espécie de um ajuntamento de pessoas com os mesmos ideais e formar um partido político. Isso é natural, isso é do jogo da democracia. Todos nós, quem gosta disso, faz isso. Quem não gosta, fica arredio. Então, eu acho que essa proibição de ordem impositiva, não é, com característica de legalidade, é aí que peca, é aí que falta nas pessoas aquele equilíbrio. O equilíbrio e a responsabilidade com a democracia. Muito bem. Com a democracia. Como é que o senhor analisa, no aspecto legal, esse caso da Operação G7 no Acre? A desembargadora, a relatora aqui no Estado, se pronunciou pela remessa dos autos ao Supremo, uma vez que julgou, e alguns magistrados se julgaram impedidos. Como é que o senhor avalia, né, essa insistência em enviar para o Supremo esse julgamento? Realmente foi a melhor saída, uma vez que se contaminou esse processo de paixões políticas? Fala-se de um lado, isso é um golpe contra o governo do Estado, do outro, não, isso já é uma investigação necessária, enfim. Sobre o aspecto legal, o senhor acha que foi o correto enviar para o Supremo? Eu não diria que tenha sido correto, mas eu diria que tenha sido o razoável. Por quê? As instituições, elas, por exemplo, o judiciário, ele atua por provocação da parte com advogados. O judiciário não atua com política, com politicalha, não atua com interesses de políticos. O judiciário tem que ser isento. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. O legislativo legisla, o judiciário julga e o executivo administra a coisa pública. Então, o que acontece? Na hora que você tenta se imiscuir, um deles, o judiciário, no legislativo, ocorre o que está se vendo lá no Supremo com relação ao judiciário querer impedir o trabalho do legislativo. Quando o legislativo invade a seara do judiciário, ocorre aquilo que nós estamos vendo também com relação a querer cercear o trabalho do Supremo, passando pelo Congresso Nacional. Quando você vê o Executivo se imiscuindo no lado do Judiciário, isso é prejudicial. Então, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Cada qual no seu cada qual. Já Montesquieu já dizia isso. São harmônicos, são independentes e são os poderes de Estado. Por quê? Porque o que acontece hoje não se pode misturar o público com o privado. As instituições de Estado são instituições perenes do Estado. Os homens vão passar e as instituições vão ficar. Então não há que se dizer assim, não, nós temos que defender fulano, cicrano ou beltrano porque a polícia está contra determinado estamento social. Não tem nada que ver isso. Há um apuratório, há uma investigação no inquérito, se busca a materialidade do crime no inquérito, se busca a autoria do crime e depois, na fase judicial, se busca o culpado. Quem é culpado? Quem não for culpado é absolvido. É nisso que se baseia os poderes harmônicos entre si, sem haver a mistura disso. Não se pode misturar uma coisa com outra, porque pode acontecer de você misturar, você não mistura o azeite com água. Um vai ficar, ou licor de piqui com uísque, no meu tempo, e de jovem. Por quê? Porque um vai ficar sempre licor de piqui e o outro uísque. Então, não tem mistura. Não pode haver mistura. Quando há mistura, há paixões, há interesses políticos, há interesses de agremiações, e isso é prejudicial à democracia. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo e tem um tema que o doutor Pedro Paulo conhece muito bem. Essa situação dos 11 mil servidores, que já se fala, basicamente, nos servidores contratados após 1988, que não seriam 11 mil, seriam 3.800 por aí. Doutor Pedro Paulo, que foi juiz no Acre na época da contratação de muitos desses servidores, nos fala qual é a solução, se há solução
e como os servidores devem esperar a resolução desse problema. Mas você vai saber logo após o intervalo, nessa conversa com o doutor Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, aqui no Gazeta Entrevista. Até já.